A paz do Senhor Jesus, amados irmãos da família Paz em Cristo. Primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez gravando esse vídeo. Agradecer também a Deus pela vida de todos vocês. Que Deus venha abençoar a todos com todas as sortes de bênção. Antes de iniciar o vídeo, eu peço aos irmãos que aqueles que ainda não forem inscritos se inscrevam no canal, curtam os vídeos e compartilhem a mensagem do Senhor. Amém? Para a nossa reflexão de hoje, nós vamos ler em Lucas 15, ao começar do versículo 11, que tem por título a parábola do filho pródigo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele lugar uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantou-se, foi para seu pai. Vindo ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o pai lhe disse. E ele disse ao pai: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Glórias a Deus. Essa parábola, meus amados irmãos, ela é muito importante. Às vezes a gente lê essa parábola, pensa que é um mero texto bíblico, mas não, ela tem muita essência. Vamos ver o que essa parábola nos ensina. Vimos que aquele filho mais moço, ele achava que ele vivia numa vida sem liberdade. Ele achava que ele vivia ali trabalhando e ele não tinha liberdade. Aí ele pensou de ter liberdade e viver uma vida longe do pai. Mas para isso ele precisava de muito dinheiro. Então ele pediu a parte da herança dele. E ele resolveu, a Bíblia diz que ele partiu para uma terra distante. Isso significa dizer que ele partiu para uma terra distante, ele ficou longe do pai e partiu para uma terra distante. Isso significa dizer que para mergulhar no pecado tem que se estar longe de Deus. Então ele foi embora para aquela terra distante e lá teve aquela vida dissoluta. Ele vivia irresponsavelmente. E sabemos também que quando se tem dinheiro, quando se tem bens, não falta amigos. Então, os amigos, depois que acabaram com tudo que era dele, vivendo dissolutamente, não apareceu um amigo sequer. Onde estavam os amigos deles? Então, temos o melhor amigo que é Deus. Esse amigo nunca nos abandona. Aí então, quando ele se viu sem nada, e para completar, naquela terra houve uma grande fome e desemprego. Ele, que não tinha nenhum dom de trabalhar, a não ser só gastar mesmo, era o que ele sabia fazer nos últimos dias, era gastar dissolutamente. Então, ele arranjou um trabalho humilhante, que era cuidar de porco. Ora, aquele jovem que vivia uma vida, aquela vida livre, aquela vida na casa do pai, pensou em sair para ter uma vida de liberdade, onde se enganou. Em vez de liberdade, ele teve a mais verdadeira escravidão.
como escravo do pecado, que ele se tornou a ser escravo do pecado, e escravo daquele patrão que ele trabalhava para cuidar dos porcos só pelo alimento, e nem sequer ele recebia um salário. Essa sim que é a verdadeira escravidão. Louvado seja Deus. E também o que mais me chama a atenção também nesse texto é quando ele caiu em si. Então, se ele caiu em si, é porque ele estava fora de si. A pessoa, quando deixa a casa do pai, quando sai da casa do pai, ele não está em si, ele está fora de si. Em Tiago 1,14, diz assim, que o pecado, ele traz desatino, e ele traz uma grande dose de loucura. Então, isso que aconteceu com esse jovem. Ele pensava uma coisa e foi outra. E quando ele caiu em si, que disse, voltei com meu pai, ele voltou para o pai. Isso também acontece muito, isso aí é uma reflexão do que acontece nas igrejas. Às vezes, os jovens estão na igreja e acham que estão com aquela vida limitada, não têm liberdade. Aí eles acham que saem da igreja para ter liberdade. É quando se enganam, que se tornam escravos do pecado. Aí ele volta para a igreja e é recebido pelo pastor. O pastor recebe ele. Aí, enquanto que tem muitos, como aqueles que são, como o irmão do filho pródigo, que fica reclamando, dizendo, ele saiu e agora volta e é bem recebido. Isso que aconteceu também com a parábola que Jesus contou. Então, quando ele vinha de longe, aí o pai levantou-se e foi logo ter com ele. E o pai, compadecido, disse, traz-me a melhor roupa, a melhor veste. Olha, o que nós podemos aprender com essa melhor veste? A melhor veste, podemos dizer que é o símbolo da justiça de Deus, que é dada gratuitamente a todos aqueles pecadores que se arrependem, a todos os pecadores arrependidos. Por quê? Quando ele estava no pecado, ele estava lá impuro, com as imundícies, com aquelas roupas de imundície. Mas a partir do momento que o pecador se arrepende, aquela roupa dele é tirada e ele vai vestir uma roupa de glória, uma roupa digna, uma roupa de exaltação. Aí é quando diz, pondo-lhe um anel no dedo. Esse anel no dedo, a gente analisando direitinho, também tem um significado. Um anel no dedo, tipo, é uma aliança. É a prova de que a aliança dele foi restaurada. Ele ocupou a posição que ele tinha de filho. Ele teve a aliança restaurada. E também as sandálias nos pés. Essas sandálias também têm um significado. Uma posição de honra. Porque só os escravos era que andavam descalços. Então, o pai estava falando para ele que ele não era um escravo. Ele tinha posição de destaque na família, como membro da família. Ele teve a integridade dele restaurada. Então, essa parábola, ela nos diz muitas coisas. Ela nos diz muitas coisas quando a gente vai analisar essas três coisas que o pai fez para ele. Colocar um anel no dedo, a melhor vestes novas e sandálias nos pés. Ele estava querendo dizer para ele que a honra e a dignidade dele estava sendo restaurada e ele estava sendo aceito de volta no seu lar. Vamos analisar direitinho, que isso também acontece. Isso acontece no nosso meio cristão. Às vezes, as pessoas pensam que sai da igreja para ter uma vida de liberdade, mas ele torna-se escravo do pecado. Aí ele volta arrependido para Cristo. Ele volta arrependido. É aí que o nosso Pai Celestial, ele está de braços abertos para receber a todos aqueles que ele se arrepende. É se arrepender e deixar. Não é só se arrepender e continuar pecando. É todos aqueles que se arrependem do seu pecado e deixa. Jesus recebe de braços abertos. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Aquele jovem que pensava conquistar a liberdade, ele caiu naquele pecado. Mas ele caiu em si. Ele caiu em si, quer dizer, ele pensou que na casa do Pai é onde ele tem a verdadeira liberdade. Porque o Espírito Santo é que é a liberdade. E onde há o Espírito de Deus é onde há liberdade e não no mundo. Então essa parábola, ela é muito importante. Quando nós vamos meditar nessa parábola, vemos que ela tem um ensinamento riquíssimo para os nossos dias.
E aqueles que se tornam escravos do pecado, ele está longe de Deus. Por isso que ele foi para aquela terra distante, porque ele estava escravo do pecado. Quando se entra no pecado, está distante de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido essa parábola e que vejam a essência, o ensinamento que essa palavra tem. Louvado seja Deus. Que nós devemos estar sempre em comunhão com Cristo, para que nunca possamos cair em tentação para nos tornarmos a ser escravos do pecado. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem, meus amados irmãos. Eu peço que vocês leiam, escutem com bastante atenção e vá também no texto bíblico, na parábola do filho pródigo, para ver a essência que esse texto tem para nós. Amém? A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.